Vamos lá. Eu quero saudar a todos os irmãos na paz do Senhor e quero analisar com todos os irmãos aí este vídeo, né, do renomado pastor Gilmar Santos. No meu ponto de vista, nessa aqui ele foi heresia pura, né? Heresia porque ele não considerou a palavra, não considerou a Bíblia, não citou a Bíblia, né? Não citou a Bíblia e fez uma interpretação em cima de jargões, palavras de efeito, coisas assim da cabeça dele, coisas que a Bíblia não diz. Ele interpretou da forma dele, sem que a palavra de Deus diga. Nós temos que ter base nas Escrituras. A Bíblia do Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. Nós temos que ter, para cada coisa que nós somos a favor ou contra, um argumento bíblico, não jargões, não coisas que a Bíblia não diz. Vamos ver aqui que ele vai começar a falar coisas aqui absurdas, que no meu ponto de vista são absurdas, e ele vai começar a falar. Vamos ouvir. Perguntou: Pastor Gilmar, as mulheres podem pregar o Evangelho? Eu disse: ô irmão, você está me perguntando isto por quê? Porque fulano de tal disse que mulheres não podem pregar o Evangelho. Esse fulano de tal que ele fala aí, que é o fulano de tal que diz que a mulher não deve pregar, esse fulano de tal é o apóstolo Paulo, que quem fala isso é o apóstolo Paulo. E se alguém fala, também fala porque leu do apóstolo Paulo, né? Não é porque inventou da cabeça, ninguém inventou nada. Está lá escrito em 1 Coríntios 14, 34, né, ao 37, está ali para nós lermos, né? Inclusive vamos acompanhar então aqui, né, esse texto para nós vermos aqui. Olha o que o Paulo diz aqui em 1 Coríntios 14, 34. Olha o que ele diz. É o apóstolo Paulo falando: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei, né? Como também ordena a lei. Agora vamos adiante. O apóstolo Paulo no 35 continua falando também, né? No 35. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Então ele está aí, o apóstolo Paulo, que no caso o pastor Gilmar Santos acha que o apóstolo Paulo é um tremendo discriminatório, né? Discriminador. Vamos ver aqui. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, na verdade, o nosso pastor Gilmar Santos não está se levantando nada mais, nada menos do que contra mandamentos do Senhor, né? Então, são mandamentos do Senhor, né? Pastor Gilmar, aqui falando. As mulheres podem pregar o Evangelho? Eu disse: ô irmão, você está me perguntando isto por quê? Porque fulano de tal disse que mulheres não podem pregar o Evangelho. E ele vai dizer de novo aqui, ó, o apóstolo Paulo. Já mostrei para vocês aí a questão do apóstolo Paulo. Se alguém o fulano de tal está falando porque leu na Bíblia. Coisa que ele não leu a Bíblia, ele não falou, ele não mencionou esses textos. Eu disse: olha, para não ir longe, eu vou lhe dar duas respostas. Primeiro, aí eu disse para ele: se o verbo divino pode ficar 9 meses no ventre da mulher, por que o verbo não pode estar na boca da mulher? Isso que ele falou, que a mulher carregou o verbo aqui, depois não pode ter o verbo na boca, isso são frases de efeito, e é heresia, porque está escrito onde isso? Em qual parte da Bíblia que isso está escrito? E onde foi que na Bíblia fala que Maria pregou? Maria foi uma pregadora, né?
são frases de efeito que não são bíblicas, né? São frases de efeitos que não são bíblicas, e isso se torna heresia, porque está estabelecendo algo que a palavra de Deus não diz, né? Ele por si tomou essa atitude, ele interpreta dessa forma, ele pensa assim, mas não é bíblico. Isso é heresia purinha o que ele está mencionando nesses textos aí, porque ele não está usando a Bíblia para explicar a questão da mulher pregar ou não. E nós temos que ter argumento bíblico, não é argumento que a gente pensa na cabeça. Se a mulher carregou o verbo 9 meses na barriga, ela pode ter o verbo na boca, pode pregar. E na verdade a mulher pode pregar, a Bíblia não proíbe a mulher de pregar. A Bíblia restringe a mulher pregar nas reuniões públicas onde tem ali os homens. A Bíblia restringe ali. Foi o que o apóstolo Paulo restringiu. Mas vamos continuar para ver o que ele vai continuar falando aí para nós. Vamos ver o que ele vai continuar falando. O Gilmar Santos perguntou: você está aqui? Que mulheres? Eu volto para trás de novo. Aí eu abro. Aqui. Primeiro! Aí eu disse para ele: se o verbo divino tem que passar por esse texto de pode ficar 9 meses no ventre da mulher, por que o verbo não pode estar na boca da mulher? Na hora de carregar o verbo, pode. Sendo ameaçada, repugnada, correndo perigo de ser apedrejada. Aí ele faz o apelo, aquele apelo emocional, né? Para tentar emplacar a heresia, ele faz o apelo emocional, que a mulher sofreu, que a mulher fez isso, fez aquilo. A mulher foi agraciada, né? Não, na verdade, Maria nem foi para sofrimento, ela foi agraciada por Jesus. Aquilo não foi um tropeço para Maria. Maria nunca sentiu que a gravidez dela, de ter concebido o Espírito Santo, fosse um tropeço. Ela se sentiu agraciada, agraciada por Deus, de ser ela a pessoa por quem o Messias, né, o escolhido de Deus, viria ao mundo. Então ele está aí, agora ele faz um apelo emocional, coisa e tal, coisa bem típico de Deus tem misericórdia da minha vida, né? Mas bem típico de pessoa que tem vontade de enganar, bem típico de pessoa que quer mentir, que quer enganar. Então ele quer usar todo um aparato emocional. Ele vê que ele não está usando Bíblia. Ele não está usando Bíblia, e está bem ao contrário da Bíblia. Maria nunca se sentiu discriminada por estar grávida de Jesus. Se nós formos ler Maria, nós vamos ver que Maria se sentia agraciada por estar dentro dela gerando o que veio através do Espírito Santo, que ela estaria gerando o Filho de Deus. Então, está bem errado isso aí. Até agora, pastor Gilmar Santos, se fosse na nota de 0 a 10, 0, que é só heresia que ele está falando. Abandonada pelo marido, aí pode. O mesmo verbo divino não pode estar na boca da mulher. Irmã, prega! Nós vimos que até agora ele não usou a Bíblia. Ele simplesmente fez de conta que os textos de Paulo não existem. Ele simplesmente fez de conta que os textos de Paulo não existem. E nós temos aqui os textos de Paulo. Vamos lá, mais uns. Paulo não escreveu só em Coríntios, não. Paulo escreveu também em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10 e 11, nós vamos ver agora, olha bem. Olha o que Paulo fala acerca das mulheres. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Mas vejam bem, aprenda em silêncio com toda sujeição. Tá aí, né?
Eu sei que hoje, com o feminismo, com o esquerdismo, isso aqui é totalmente politicamente incorreto, mas isso é palavra, isso é o que Deus, isso é a palavra de Deus. Agora vejamos, Paulo, o que Paulo diz aqui? Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E aí ele explica, porque foi formado Adão, depois Eva. A hierarquia que Deus estabeleceu na criação, né? A hierarquia que Deus estabeleceu na criação. Então tá aí esse texto, mas esse texto aí que nos esclarece que Deus colocou. As mulheres podem pregar o evangelho? E aqui o texto volta sempre para o mesmo lugar, né? Volta sempre no mesmo lugar. Oh, aleluia! Segunda resposta que eu dei a ele, eu disse: nunca mais esqueça que o Pentecostes quebra todo preconceito. Ele agora chamou Paulo de preconceituoso, porque foi Paulo que escreveu. Na verdade, nem chamou Paulo de preconceituoso, chamou o Espírito Santo de preconceituoso, porque eu não creio que os escritos de Paulo são de Paulo. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, se é inspirado, vem do Espírito Santo. Aí ele comete um grande erro, porque ele não cita os textos bíblicos, ele quer enganar a multidão. A intenção é enganar a multidão, e vai enganar muitos, porque tem muita gente que quer ouvir isso, vai querer ser enganada por isso, porque isso aí dá comichão nos ouvidos, e a pessoa quer ouvir esse tipo de coisa. Então quando vem de um pastor renomado, a pessoa aplaude na hora, então é verdade mesmo, né? E aí ignora-se tudo, né? Aí que eu digo, a mulher pode pregar em qualquer lugar, menos nas reuniões onde estão os homens. 1 Timóteo 2:10, 11 e 12, né? Onde diz ali: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, né, nas reuniões. E 1 Coríntios 14:34 diz assim: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Hoje, com o esquerdismo dominando o mundo, isso aí é totalmente incorreto. As pessoas acham que isso aqui tá politicamente incorreto, né? E está politicamente incorreto segundo o curso do mundo, mas segundo estabeleceu Deus, não. Então nós vemos aqui as heresias. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, a gente vai mais adiante. Vamos mais adiante para ver. Pegue na mão do seu irmão, por favor. Diga para ele: Pentecostes quebra, dissolve, elimina todo preconceito. Segura a mão do irmão, diga para ele: senão, perceba, e acontecerá depois, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre os meus filhos, sobre as minhas filhas, sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Então digamos: Pentecostes quebra todo preconceito. Adore a Deus, adore a Deus. Os textos de Paulo que falam sobre a mulher foram totalmente ignorados. Isso mostra que ele tinha intenção de enganar, porque se ele quisesse explicar, ele ia explicar os textos que falam sobre a questão da mulher. Então ele tinha intenção de enganar mesmo. A intenção é ludibriar e enganar a multidão, levar as pessoas ao erro, levar as pessoas a cometerem o erro, né, da desobediência, né, da rebelião. Querem, na verdade, contaminar o povo de Deus com a desobediência. Vamos continuar aqui, que aqui eu coloquei alguma coisa aqui, né? Em Isaías capítulo 3, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Povo meu, os que te guiam te enganam, e destroem o caminho das tuas veredas, né? Aí lá, 1 Samuel 15:23, Samuel disse para Saul: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então são feiticeiros. E lá
Também nesse mesmo texto, um texto antes, um versículo antes, Samuel diz para Saul que melhor obedecer do que sacrificar. Obediência. Desobediência é pecado, sempre foi e sempre será. Os desobedientes estão em rebelião diante de Deus e eles não herdarão os céus. Não herdarão os céus porque estão em rebelião, são feiticeiros e estão em rebelião. E estão errando, estão pecando diante de Deus e têm os seus incentivadores ao pecado. Pelo seu nome, pelo seu grau, eles lançam uma baita de uma heresia dessa e as pessoas aplaudem. Mas é heresia porque ele não se fundamentou nem um pouco na palavra de Deus para dizer o que disse. Usou jargões, usou interpretações dele própria que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz em lugar nenhum, porque a mulher carregou o verbo, ela tem direito de pregar o verbo. Não, tem direito de pregar sim na rua, nos hospitais, em todo lugar. Agora, nas reuniões da igreja, a Bíblia é clara que a mulher não deve pregar. Não deve pregar. Isso aí é populismo, isso aí é esquerdismo, isso aí é o politicamente correto da esquerda, é o feminismo, é essas coisas todas aí que tentam manchar a obra de Deus e destruir a igreja do Senhor no sentido da sua obediência para com Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal, né? Porque há muitas coisas que vêm hoje, né? E Oséias, né? Oséias capítulo 4, né? Oséias capítulo 4, no versículo de número 6, né? A palavra de Deus nos adverte acerca da falta do conhecimento, né? A falta ali de ter conhecimento de Deus, né? Se eu achasse aqui, ia passar para os irmãos também. Oséias capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6, mas acho que eu não coloquei para cá, né? Não coloquei. Uma pena que eu não coloquei. Mas Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Falta de conhecimento e por falta de buscar conhecimento. Foram destruídos. Que Deus nos guarde, nos livre desses lobos devoradores que estão mais interessados na lã das ovelhas do que propriamente na sua salvação. Deus nos guarde, Deus nos abençoe. Paz do Senhor.